E vamos lá. Vou deixar a lousa pequenininha, só para eu lembrar de onde eu parei com vocês. Então, defini com vocês duas formas de calor, relembrando. Calor sensível é aquele no qual eu forneço energia térmica e eu vejo mudança de temperatura, e eu calculo esse calor sensível como MC delta T. Da onde veio essa expressão? Veio de uma situação onde eu tinha uma massa M, eu fornecia energia térmica, e à medida que eu ia variando a energia térmica, eu observava variação de temperatura. Então, energia térmica e temperatura eram diretamente proporcionais. Daí eu sabia que quando eu aumentasse a massa, eu precisava fornecer mais energia térmica para observar variação de temperatura. Então, quanto mais massa, mais energia térmica eu tenho que fornecer, porque a mesma quantidade de energia térmica não produz a mesma variação de temperatura. Então, estava relacionado diretamente com a massa. Devo ter mostrado para vocês um simuladorzinho lá de água e óleo, ou tijolo e pedra, não sei, falando que também dependia do material do qual esses objetos eram feitos. E tem material que conduz calor melhor do que o outro. Então, faz diferença aí o material. Por isso, aparecia aqui para nós essa letrinha chamada calor específico. Tá? Unidade desse calor específico. No sistema, fora do sistema internacional, seria calorias, massa em gramas, calor específico eu não sei, temperatura em graus Celsius. Então, fora do sistema internacional, calorias por gramas graus Celsius. Dentro do sistema internacional, seria joule por quilograma Kelvin. Tá? Isso aqui no sistema internacional. O que me diz o tal do calor específico? Se eu pegar o calor específico de uma substância e ver que o calor específico dessa substância era de 0,6 calorias por gramas graus Celsius, numa tabelinha, que informação é que ele está me dando? Para cada uma unidade, ou para cada 1 grama desse material, ter uma variação de temperatura de apenas 1 grau Celsius, seja para mais ou para menos, eu preciso que esse material troque uma quantidade de energia térmica de 0,6 calorias. É essa informação que ele me dá. Ele me dá sempre a informação para uma unidade de massa sofrer uma variação de temperatura de uma unidade. Tá? Quanto de energia térmica eu preciso trocar. Isso aí é o que nós definimos como calor específico. O produto, eu não sei se eu cheguei a falar isso na aula passada, mas o produto M vezes C, esse produto aqui, deixa eu apagar esse cantinho. Isso aí tem em slide a definição lá para vocês. Esse produto M vezes C, ele é chamado de capacidade térmica. Tá? Então, ó, M vezes C é capacidade. Nossa, que caneta doida que eu coloquei aqui. Capacidade térmica. E o C é maiúsculo, tá? Eu posso escrever essa capacidade térmica como M vezes C, ou ainda, se eu trocar aqui por C maiúsculo, eu posso escrever capacidade térmica como ΔQ sobre ΔT de temperatura. Tá? Unidade da capacidade térmica. Fora do sistema internacional, calorias por graus Celsius. No sistema internacional, joule por Kelvin. Bom? Então, essas são as unidades. O que me diz a capacidade térmica de um corpo? Independente da quantidade de massa que eu tenho, ele me dá a informação de quanto eu preciso trocar de energia térmica
para que o corpo eleve ou diminua a sua temperatura. Supondo que eu tenha um corpo cuja capacidade térmica seja 70 calorias por grau Celsius, o que a capacidade térmica está querendo me dizer? Está querendo me dizer o seguinte: para que esse corpo sofra uma variação de temperatura de apenas 1 grau Celsius, esse corpo precisa trocar com um meio uma quantidade de energia térmica de 70 calorias. Tá? Então, quando a gente fala em calor sensível, aparece para nós a grandeza física, calor específico, e a grandeza física, capacidade térmica. Quando a gente observa o aquecimento de um corpo, e esse aquecimento promove mudança de temperatura. Pessoal, eu posso apagar aqui essa parte da luzinha, porque eu acho que eu estou com coisas de primeiro ano aqui. Então, ó, tira print, copia. Isso aí já deve estar nos slides, tá? Deixa eu só dar um jeito de tirar isso aqui, porque eu esqueci de apagar a luzinha. E aí eu fico com coisa aqui de primeiro ano. Deixa eu dar um delete aqui, assim eu não apago. Se vocês precisarem, tá aqui ainda. Vamos lá. Outro calor que eu já comentei com vocês é o tal do calor latente. Depois eu vejo se eu fiz exemplos ou não de calor sensível, tá bom? São bem simplesinhos os exemplos de calor latente. Calor latente, a gente usa como símbolo a letra L, tá? Quando que vai surgir esse tal de calor latente? Então, imagine uma situação que eu tenho um recipiente com água. Eu vou usar água porque é conhecida a temperatura de fusão, temperatura de ebulição ao nível do mar, tá? Vamos supor que eu tenha água dentro de um recipiente. E essa água está inicialmente a 25 graus Celsius. Se eu forneço energia térmica para essa água, o que acontece com a temperatura dela? Eu sei que, à medida que eu forneço energia térmica, a temperatura dela vai aumentando. Até o instante que ela atinge 100 graus Celsius ao nível do mar. E aí ela começa a mudar de estado físico. Ela começa a se transformar em vapor de água. Então, se eu continuar fornecendo calor, eu não observo mais mudança de temperatura, a temperatura estabiliza, e eu observo uma diminuição na quantidade de água que tem no meu recipiente. Então, toda a energia térmica está sendo usada para a água mudar de estado físico. Nessa situação, que está mudando de estado físico, eu digo que existe aí um calor latente dessa minha substância. Esse calor latente, ele é um número que ele é tabelado, tá? Ele me diz a quantidade de energia térmica que eu tenho por unidade de massa para mudar de estado físico. Então, para calcular calor latente, eu tenho a seguinte expressão, já explico para vocês porque ela é assim. Ela é ΔQ sobre M, perdão, sobre M, tá? Por que que ele é escrito desse jeito? É uma relação entre quantidade de matéria, massa, e energia térmica, sem mudança de temperatura, tá? Então, a minha expressão no livro de física, ela aparece assim, M vezes L. O livro de física traz a equação desse jeito, ó, calor latente é isso, e calor sensível é isso. Porém, isso aqui é energia térmica, ΔQ é energia térmica. O calor está escrito aqui, ó, no L e no C, tá? Isso aí é o calor. Calor específico, calor latente, tá? Quando a gente fala em calor, eu estou pensando em L e C, não na energia térmica. Por que que é por unidade de massa? Quanto mais água eu tenho, mais energia térmica eu preciso fornecer para mudar de estado físico. Quanto menos água eu tenho, menos energia térmica eu preciso fornecer para mudar de estado físico. Então, não apresenta mudança de temperatura, é só mudança de estado físico. Se eu pegar o L de fusão da água, o L de fusão da água é 80 calorias por grama. O que significa dizer que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama? Isso significa que eu tenho gelo
a 0 graus Celsius, que seria água no estado sólido, e eu quero transformar em água líquida. Opa, olha eu escrevendo H2O de uma maneira totalmente inapropriada. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. O cachorrinho está sonhando aqui embaixo. H2O no estado sólido. E eu vou ter H2O no estado líquido, a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, eu posso ter tanto água sólida quanto água líquida. Para transformar apenas de sólido em líquido, cada 1 grama de água vai precisar receber uma quantidade de energia térmica de 80 calorias. Eu nem uso a equação para fazer exercícios de calor latente. Eu uso regra de 3. Tá? Vocês já vão entender que não precisa nem lembrar da equação. Regrinha de 3 já resolve o problema. L de de solidificação da água. O L de solidificação da água, calor latente de solidificação da água, é menos 80. Por que ele é menos 80? Porque aí eu tenho água líquida no estado sólido, que eu vou transformar água líquida a 0 graus Celsius, água líquida a 0 graus Celsius, que eu vou transformar em água sólida a 0 graus Celsius. Só que aqui em cima, eu precisei fornecer energia. Aqui embaixo, eu vou ter que retirar energia. Para cada 1 grama de água que eu for mudar de estado físico, eu preciso retirar 80 calorias. Cada substância tem o seu calor latente já estipulado em laboratório. Então, se eu pegar a mesma água que está aí, ó, e pensar em outra mudança de estado físico, deixa eu apagar aqui embaixo. Ele não vai querer apagar. Ele vai. Deixa eu andar minha luzinha para a esquerda. Ei, Glaucio. Se eu pegar outra mudança de estado físico para a água, por exemplo, vaporização da água. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. O que significa que eu vou pegar água líquida a 100 graus Celsius, vou fornecer energia térmica para essa água continuar a 100 graus Celsius, porém, ao invés dela ser líquida, ela vai ser vapor. Vejam que eu preciso de uma quantidade de energia térmica bem maior para vaporizar do que para fundir a água. Aqui, para cada 1 grama de água vaporizar, eu tenho que fornecer uma quantidade de energia térmica de 540 calorias. E se ao invés de vaporizar, eu quisesse condensar a água? O calor latente de condensação é de menos 540 calorias. Isso é, eu preciso retirar uma quantidade de energia térmica equivalente a 540 calorias de cada 1 grama de água para ele deixar de ser vapor e voltar a ser água líquida de novo. Tá? Eu não lembro se eu falei com vocês na aula passada, eu vou apagar toda a minha luzinha agora, senão eu vou me atrapalhar toda aqui. Tem todas essas informações em slides para vocês aqui no PowerPoint, tanto de calor sensível quanto de calor latente. Ó. Tem a tabelinha de calor para vocês, caso vocês queiram algo um pouco mais organizado do que esses meus rabiscos que eu normalmente faço aqui. Deixa eu apagar aqui tudo. Hoje eu já tive problema com o computador logo de manhã, então eu estou meio lesada aqui. E vamos lembrar algumas coisinhas que vocês aprenderam no ensino lá fundamental, né? Quando eu tenho água no estado líquido e eu transformo, vamos começar do sólido, líquido e gasoso. 4º ano do ensino fundamental. Sei que é 4º ano porque meu filho está no 4º ano
e ele está aprendeu isso na aula de ciências no bimestre passado. Sólido, líquido e gasoso. Tá? Para passar do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa transformação é fusão. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, tem vários nomes. Pode ser evaporação, se for um processo lento. Pode ser ebulição, se for um processo forçado. Pode ser ainda, se eu não me engano, é calefação. Ai, tem um outro nome, peraí, deixa eu lembrar. Daqui a pouquinho eu lembro. Tem mais um nome, quando é quase que instantâneo essa mudança de líquido para gás. Quando ela acontece quase que instantaneamente, tem um outro nome. Eu costumo chamar, independente do tempo que demora essa transformação, de vaporização, tá? Porque quando a gente chama de vaporização, a gente está falando da mudança de estado físico sem pensar no tempo que ela demora para ocorrer. Mudança do gasoso para o líquido é condensação. Sublimação é do sólido para o gasoso direto, tá? Quando ele passa do sólido para o gasoso, Rafa, que é o caso da naftalina, que é o caso mais comum, que a professora de química e o professor do fundamental normalmente fala, quando passa do sólido para o gasoso direto, recebe o nome de sublimação. Se eu não me engano, é calefação aqui também. Tá? Eu vou olhar, depois eu falo para vocês. Condensação é quando é do gasoso para o líquido, tá? Ou ainda liquefação. Olha, gente, é liquefação, não é liquidificação, tá? Não usem esse termo, liquidificação. É liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação, ou ainda cristalização, do gasoso para o sólido, ressublimação. Ou sublimação de novo, tá? Então, esses são os 3 estados físicos que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. E aí eu pedi para vocês um vídeo falando das mudanças de estado físico que a gente não conhece, né? Então, vocês tinham que falar do sólido, do líquido e do gasoso, e de mais 2 estados físicos, que era o plasma e o estado lá do Bose-Einstein, ou o estado do condensado, ok? Eu não assisti os vídeos de vocês, se eu não me engano, eu assisti só 2 vídeos. Então, para esclarecer, quem assistiu o vídeo da sala de vocês foi a estagiária, a Bia. Então, eu tinha 3 turmas para assistir vídeo. Eu fiz uma reunião, um meet com a Bia, com a Laura, para a gente definir critérios de avaliação do vídeo, tá? E aí nós adotamos alguns critérios de pontuação para o vídeo de vocês. E depois que nós adotamos esses critérios, a Bia assistiu o vídeo do segundo eletro, a Laura assistiu do segundo MacNote, e eu fiquei de assistir, porque eu ainda não assisti, o do segundo MacD. Então, vocês, eu não sei se a Bia já liberou, eu sei que ela já assistiu todos os vídeos de vocês e passou as notas para o Class, mas eu não sei se ela já divulgou a nota de vocês. Vocês receberam uma mensagem dizendo que tinha nota já o vídeo de vocês? Ainda não? Então tá bom, eu vou dar uma olhadinha depois no Class para ver se ela se ela não enviou, eu envio, porque teve alguns alunos que mandaram vídeos para mim por e-mail e eu fiquei de passar os vídeos que eram por e-mail para ela assistir, porque não estava no Class. Teve aluno que não conseguiu anexar o vídeo no Class. Então, vocês viram os outros 2 estados físicos da matéria, ali no vídeo. Um deles, eu elevo demais a temperatura, de tal forma que a estrutura atômica se modifica e eu passo a ter
estar considerando aquilo como um novo estado físico. O outro, eu retiro muita energia térmica, muita mesmo, de tal forma que a condução de energia por ele se torna diferenciada, e com isso eu chamo essa situação de outro estado físico, que é o dado Bose-Einstein, do condensado. Nos vídeos que eu assisti, eu vou falar pelos que eu assisti e não da sala de vocês, tá? Eu assisti 2 de cada sala, junto com as meninas, para criar critérios de avaliação. Assistimos assim, aleatório. Então, nos vídeos que a gente assistiu, a gente percebeu que tinha aluno confundindo um pouquinho, achando que qualquer substância, quando aquecida, poderia virar plasma, assim como qualquer substância poderia ser ou estar no estado do condensado do Bose-Einstein. Pessoal, fiquem atentos, porque não é qualquer substância, tá? É algumas delas que a gente consegue fazer com que atinjam esses estados físicos, apenas algumas delas, ok? Porque são condições muito específicas de se conseguir. E aí, quando a gente fala, por exemplo, no estado do plasma, logo vem aquele exemplo, o plasma existe em grande quantidade no universo, porque o plasma está presente nas estrelas, né? Gente, não tá assim, não, vou pensar nas estrelas. Há uns anos atrás, vendia TV de plasma, gente. Eu não sei se vocês chegaram a ter TV com tela de plasma, tá? E encostar nessa TV não significava que essa TV estava com temperatura elevadíssima. Ninguém tinha uma televisão ali dentro da sala que era uma estrela, né? Ali, tem uma estrela na minha sala, a temperatura aí próxima à temperatura do Sol. Não, né? Então, pensar um pouquinho melhor quando a gente faz uma pesquisa, no que a gente está falando, no que a gente está pesquisando, tá? Muitas pessoas não devem ter dito referencial na pesquisa, e eu pedi no vídeo, baseado no fulano de tal. E vocês, normalmente, quando fazem pesquisa, gente, façam pesquisas em materiais confiáveis, tá? Em materiais que permitam a vocês realmente produzir conhecimento. Eu sei que o vídeo era curto e tudo, mas teve gente aí que eu acho que pesquisou em sites não muito confiáveis. Dos vídeos que eu vi, mas eu vi do segundo MACD, tá bom? Eu fui aqui corrigir o segundo MACD? Acho que sim, que eu comecei a ver e não corrigi tudo. Então, tem aí as mudanças de estado físico do tal do calor latente, beleza? Exemplos. Vejam se eu já fiz exemplos com vocês. Dá uma olhadinha no caderno e vejam se eu fiz um exemplo de calor sensível, que tem esse enunciado aqui, ó. Agora eu vou depender de vocês para não ficar fazendo várias vezes o mesmo exercício. Para o aquecimento de 500 gramas de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica de potência 200 calorias por segundo. Fiz esse exercício? Confiram aí, por favor. Não, então tá bom. Vou fazer esse aqui. Esses exercícios, eles são rápidos, tanto é que a lista de calor sensível não é para entregar exatamente porque os exercícios são muito simples, tem a resolução deles já no PowerPoint, não tem nem a resposta final, tem a resolução mesmo deles no PowerPoint, tão simplesinho que eles são. Então, rapidinho, calor sensível. Para o aquecimento de 500 gramas de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica de potência 200 calorias por segundo. Informações do problema: massa, 500 gramas. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Isso aqui é água líquida. Temperatura final, 100 graus Celsius, ainda água líquida. Portanto, como não mudou de estado físico, trata-se de uma situação que teve mudança de temperatura, então é uma situação de calor sensível. Ele deu como informação o calor específico da água, como sendo 1 caloria por grau Celsius. E quer saber quanto tempo demorou esse aquecimento.
considerando aí que a fonte de energia térmica direcionou toda essa energia térmica apenas para a água. Então, teve aí um rendimento de 100%. Vou usar a expressão do calor sensível para descobrir a quantidade de energia térmica, tá? A quantidade de calor. A massa, 500. Calor específico, 1. Variação de temperatura, 80. Isso aqui, portanto, vai me dar 40.000. 40.000 calorias ou 40 quilocalorias. Tá? Mas a pergunta não era a quantidade de calor que a fonte forneceu. Aí eu sei que a fonte tem que fornecer 40.000 calorias para elevar a temperatura. A pergunta é o tempo. Aqui eu vou usar uma regrinha de 3. A fonte está fornecendo 200 calorias a cada 1 segundo. Se a fonte vai fornecer 40.000 calorias, quanto tempo ela vai precisar para fornecer essas 40.000 calorias? Aí eu pego os 40.000, divido por 200, e eu acho que ela demora aí, ó, 200 segundos, que é o mesmo lá que 3 minutos e 20 segundos. Veja, um exercício bem simplesinho de calor sensível. O outro exemplo que está aqui no PowerPoint para vocês, deixa eu copiar ele e levar para minha luzinha. Tem aí a resolução em PowerPoint, bonitinho, só para a gente fazer junto de novo. Ele está me dando como informação uma garrafa térmica. Exercício bem bobo. Os dois, bem bobo. Por isso que essa lista não vai ser entregue, tá? Só de equilíbrio térmico, eu preciso chegar em equilíbrio térmico. Até sexta-feira eu chego em equilíbrio térmico. Uma garrafa térmica contém a 60 graus Celsius água. A água a 60 graus Celsius está no estado líquido. Informação que ele me deu. Capacidade térmica da água. Lembrando que capacidade térmica da água, eu uso a letra C maiúsculo para representar. A garrafa térmica foi colocada sobre uma mesa e a temperatura dela diminuiu para 55 graus Celsius. De 60 para 55, eu retirei energia térmica, tá? Então, eu tenho uma variação de temperatura que vai ser negativa, que é a temperatura final menos a inicial. Então, teve uma variação de temperatura de menos 5 graus Celsius. O problema quer saber a perda de energia térmica. Isso é, quanto de energia térmica ele perdeu? Pergunta o delta aqui. Posso usar regrinha de 3 para fazer isso. Qual é a minha regrinha de 3? Se a capacidade térmica dele é de 80 calorias por grau Celsius, isso significa que uma variação de 1 grau Celsius só ocorre se eu troco 80 calorias com o meio externo. A variação de temperatura que o conjunto sofreu foi de menos 5. Então, quantas calorias eu preciso? Regrinha de 3. Tá? Aqui eu tiro 400 calorias do sistema. Se não for fazer por regrinha de 3, se for fazer usando a expressão, aí vocês escrevem delta Q igual a MC delta T. Lembrando que M vezes C é capacidade térmica. Aí vocês trocam a capacidade térmica por 80, o delta T por menos 5 e acham o menos 400. Tá? Então, aí são exercícios bem simplesinhos. No calor latente, os exercícios também são simples, tá? Porém, vocês vão achar poucos exercícios de calor latente apenas. A maioria envolve calor sensível também. Eu vou pegar aqui os que eu tenho em PowerPoint para fazer com vocês. Se é que eu tenho. Tem um aqui, ó. E já vou aproveitar e vou falar da curva de aquecimento com esse exemplo. Não sei se eu falei em curva de aquecimento na aula passada, mas vou pensar aqui na curva de aquecimento
de uma substância. Vou pegar água, que é o mais fácil para vocês e para mim também, tá? Da gente entender. Vamos supor que eu tenha água no estado sólido. Água no estado sólido é gelo. E esse gelo está numa temperatura de menos 18 graus Celsius. Se eu fornecer energia térmica para esse gelo, isso é, se eu fornecer calor, o que eu observo? Que a temperatura deixa de ser menos 18, passa a ser menos 17, menos 16, menos 15, menos 14. Isso é, eu estou fornecendo energia térmica, a temperatura está aumentando. Portanto, eu vou ter um gráfico de temperatura por quantidade de calor com uma reta crescente de menos 18 até zero. Nessa situação, eu estou falando de calor sensível. Tá? E aqui, a água está no estado sólido. A água no estado sólido, a 0 graus Celsius, se eu forneço energia térmica para ela, ela começa a fundir. A temperatura não muda. Eu tenho que fornecer calor. De tal forma que eu vou ter água líquida a 0 graus Celsius, e o meu gráfico vai ficar uma reta paralela ao eixo da quantidade de calor, ok? Porque não tenho mudança de temperatura. Vou ficar com água líquida a 0 graus Celsius, e se eu continuar fornecendo energia térmica, a temperatura dessa água líquida começa a subir. Até que essa água líquida atinge uma temperatura, ao nível do mar, de 100 graus Celsius. Quando isso acontece, de novo, eu tenho uma situação de calor sensível. Fornecer energia, temperatura aumentou. E aqui ela está no estado líquido. A 100 graus Celsius, eu tenho água líquida. Porém, se eu continuar fornecendo energia térmica, eu observo que a temperatura não muda e começa a se formar vapor de água. Então, novamente, eu vou ter uma reta paralela ao eixo da quantidade de calor. Tá? Não vou pôr umidade aqui. E eu vou ter aqui no finalzinho dessa reta apenas vapor de água. Então, aqui é líquido, aqui é vapor. De novo, eu tenho nessa situação calor latente. Mas é o calor latente de vaporização. Eu estou vaporizando a água. E aí eu vou continuar aquecendo esse gás, não é mais água, agora água no estado gasoso, né? E à medida que eu vou aquecendo, eu vou observando apenas variação de temperatura desse gás que se formou, aí num recipiente fechado. É claro que se eu ficar aquecendo esse gás, aumenta a pressão lá dentro, né? Porque o gás expande, ele dilata. E aí eu tenho a curva de aquecimento da água. Retas inclinadas, calor sensível. Retas paralelas ao eixo horizontal, que é a quantidade de calor. Esse calor é chamado de calor latente. Se eu fosse fazer a curva de resfriamento da água, como ficaria a curva do resfriamento da água? Então, eixo vertical, temperatura, não vou por unidade. Ah, graus Celsius, vai. Estou em graus Celsius, né? E o eixo aqui da horizontal, quantidade de calor. Tá? Vamos supor que eu pegue vapor de água a 116 graus Celsius. Vapor, tá? Eu começo a retirar energia térmica e eu observo que a temperatura está diminuindo. Cuidado com esse Q aqui, que ele vai ser todo negativo, tá? Ele não vai ser positivo. Esse Q, ele é negativo, porque eu retiro energia térmica.
Quando eu retiro a energia térmica, eu vou chegar a 100 graus Celsius. E quando eu chegar a 100 graus Celsius, eu começo a condensar a água. Então, aqui eu tenho vapor a 100 graus Celsius, retiro energia térmica, até que eu tenho apenas água líquida. De novo, calor latente. Mas nesse caso, é um calor latente de vaporização. Retiro energia térmica dessa água líquida que está a 100 graus Celsius. Vou retirando, a temperatura dela vai diminuindo. De novo, calor sensível. Tá? Só que agora é do estado líquido. Lá em vermelhinho era calor sensível também, mas era o calor sensível no estado do vapor da água. A 0 graus Celsius, eu tenho aqui água líquida, que se eu retirar energia, ela vai se transformar a 0 graus Celsius em água sólida. Então, de novo, calor latente. Agora é de solidificação. E se eu retirar energia térmica, eu estou apenas deixando o gelo com temperatura mais baixa. Então, de novo, calor sensível. Estou resfriando o gelo. Ok? Então, tem aí as duas curvas de aquecimento. Se o exercício perguntar a quantidade de calor total para pegar o gelo de menos 18 e levar até 118, eu tenho que fazer 5 contas para saber a quantidade de calor total. Ok, Diego, eu também vou encerrar a aula agora, tá? Eu não vou conseguir nem fazer outro exemplo. Outro exemplo eu faço na sexta-feira, tá bom? Então, vou encerrar minha aula por aqui, ó. Passou voando uma aula só, gente. Tchau, Diego. Passou voando rapidinho, rapidinho, né? Então, se ele perguntar a quantidade de calor total, eu tenho que calcular calor sensível do gelo sólido, de 0 até 10 graus Celsius. Depois eu tenho que calcular calor latente de fusão. Depois eu tenho que calcular calor sensível da água líquida, de 0 até 100 graus Celsius. Aí eu tenho que calcular depois calor latente de vaporização da água. Aí eu tenho que calcular calor sensível do gás. E somar tudo. Então, não é difícil, é muita continha que a gente vai ficar fazendo apenas, ok? Vou fazer a chamada, aí eu encerro a gravação e o Meet de vocês, tá? Rafinha, eu ainda não fiz a chamada, vou fazer agora, tá bom? Vou diminuir aqui a tela, Gui. Tem no slide também para vocês, tá bonitinha no slide, viu? Aqui ela tá feinha. Vai ficar tão pequenininha que acho que não vai dar para ver. Chamada, rapidão. Alexia. Boa semana, Alexia. Amanda. Salve, salve. Arthur. Caio. Clara. O Diego saiu. Edu. Emerson. Enzo. Gabriel Costa. Gabriel Toledo. Ok. Gabriel Ferreira. Gui Alves. Gui Ramalho. Gui Gabriel tá aí também. Gui Penteado. Joia. Gu. Ellen. Elô. Salve. Henrique. Iago. João Pedro. Júlia. Calil.
Lian, Marcelo, Maria Lu, Matheus Soares, Maria Lu tá aí, Matheus Soares, Lian, ok. Paulo Martins, Paulo Sérgio, Pedro Henrique, ok. Pedro Santos, também. Rafa Cardoso, Rafa Castiglione, Rafinha, Thalita, Tiago, Tibério, Zanda, Wesley, Vinícius. Pessoal, estou encerrando então a aula por aqui. Na sexta-feira, eu continuo fazendo exemplos de calor latente e faço as situações de equilíbrio térmico. Uma ótima semana para vocês e até sexta-feira, pessoal. Obrigada aí pela presença na aula. Deixa eu terminar aqui.